Preciso falar sobre uma proposta de 3 bilhões de reais para a compra da SAF do Corinthians. A SAF é um movimento antigo, criado para tentar fazer com que torcedores do Corinthians assumam o controle do clube, promete captar 3 bilhões de reais. Seria a alternativa mais viável para tirar o Corinthians do enorme caos financeiro. Dívidas na casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, além de juros que tiram dos cofres alvinegros 1 milhão e 200 mil reais por dia. A proposta apresentada ao presidente Osmar Stabile é detalhada em 10 páginas e aposta na redemocratização das SAFs no futebol brasileiro. O controle não seria entregue a uma pessoa ou a uma entidade, e sim a um grupo de torcedores corintianos. As ações com direito a voto pulverizadas entre sócios do Corinthians e integrantes do fiel torcedor. Esses aportes iniciais partiriam de R$ 250 reais por CPF. Importante contar que além de sócios e fiéis torcedores do Corinthians comuns também poderiam fazer parte desse movimento. Você gosta da ideia? O que pensa dessa história? O que eu posso contar é que tanto o presidente Osmar Stabile quanto demais integrantes do Conselho Deliberativo são radicalmente contrários à ideia e têm procurado, sempre que possível, minimizar os efeitos da Safiel, porque eles sabem que se o Corinthians for, entre aspas, vendido para a Safiel, Stabile e todos os seus diretores e conselheiros perdem autonomia e passam a não ter nenhuma utilidade na vida política alvinegra. Só para completar o noticiário, registrar que o Ministério Público transformou Osmar Stabile em investigado. Tudo por causa da apuração em relação à contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube. As notícias no Corinthians, várias delas, seguem bastante negativas. Você gosta da ideia da Safiel? Você aportaria seu próprio dinheiro para virar um dos investidores do seu clube? Já use o espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bom, próxima pergunta, dúvida, sugestão, ao vivo, hein? Estamos ao vivaço. É verdade que o Corinthians vai comprar o René? Não, família Santana, o Corinthians vacilou, e vacilou grande. Bora explicar em detalhes essa história. O René fez um campeonato paulista muito bom, tá? Pela Portuguesa. Havia chegado de graça. E o Mauro Van Basten, que é um observador de bastante tempo lá no Corinthians, ele gostou bastante do que viu em relação ao René. E ele começou a buzinar na orelha do pessoal lá do Corinthians em relação ao René, em relação ao Maceió e em relação também ao Maceió, tá? Então, René, Maceió e Bertinato. Eram os 3 jogadores que ele vivia falando, pessoal, isso aqui seria legal que a gente conversasse, pessoal, isso aqui deixou boa impressão, enfim. A verdade é que o Corinthians, pela boa relação que tem com a Portuguesa, conseguiu, para a última janela de transferências que já fechou, a prioridade na compra do René até o meio-dia. Eu não lembro se esse último dia da janela de transferências era uma terça ou uma sexta-feira, mas o último dia da janela de transferências permitia ao Corinthians a prioridade até o meio-dia, tá? O Vitória estava super interessado, trabalhando nos bastidores, tentando convencer a Luz a fazer negócio, o Corinthians tentando pegar o René de graça, empréstimo até o fim da temporada, com a opção de compra barata. E a Portuguesa, não, aí também não dá, né? De graça não dá, enfim. No fim das contas, o Corinthians recuou, meio que desistiu da contratação do René, e o Vitória pagou 700 mil reais pelo empréstimo e a opção de compra por 50% de 1 milhão de euros. O René foi para o Vitória. E o início no Vitória foi tão bom quanto na Portuguesa. O cara virou titular absoluto, mesmo com o Renato Kaiser super badalado por lá. O René tem, com a camisa do Vitória, 19 jogos, 10 gols e 1 assistência. Isso sem falar em participações em gol, isso sem falar, por exemplo, no título da Copa do Nordeste, o René acaba sofrendo uma falta que resulta numa expulsão do Fortaleza quando o Vitória perdia por 1-0. Com um jogador a mais, o Vitória vira o resultado lá no Castelão e encaminha o título da Copa do Nordeste. Então, só para completar a notícia, o René foi comprado nos últimos dias pelo Vitória. A Vitória pagou 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. A partir de agora, se quiser contratar o René, precisa negociar direto com o Vitória. E eu cheguei a contar
que eu contei que 2 clubes paulistas estavam de olho, né? Depois é que eu fui descobrir que eram o Corinthians e o Palmeiras para comprar antes do Vitória. Tinha o Corinthians, tinha o Palmeiras, e vou acrescentar, o Bahia era outro interessado no René, tá? O Vitória aproveitou-se da prioridade que tinha e acabou fechando a contratação do René. Agora, se quiser contratar o René, o negócio é com o próprio Vitória, tá bom? E o presidente do Vitória, o Fábio Mota, confirmou a minha notícia, né? Ele falou, ó, fui para São Paulo porque recebi a notícia de que havia clubes brasileiros interessados, havia clubes brasileiros conversando, e para não correr o risco de perder o atleta, vai que depois algum clube conversa com o René e o convence aí, resolvi acionar essa situação e tá tudo resolvido. Beleza? Bruno Salvador, pergunte para suas fontes a dívida do Garro e se estão negociando com o patrocínio. Da última vez que eu conversei com o presidente do Corinthians, o presidente Osmar Stabile, eu perguntei sobre essa dívida com o Tadieres. E eu perguntei, presidente, o prazo de 10 dias que o senhor tinha já acabou? Ele falou, não, acaba na próxima semana, que é essa aqui, tá? Eu tinha conversado com ele lá pela quarta-feira. Eu falei, mas por que o senhor ainda não pagou? Ele falou, Nicola, são mais de 40 milhões de reais, a gente tem parte dessa grana via Outfield, que é uma empresa que vai emprestar ou adiantar dinheiro para o Corinthians, e a outra parte dependia da aprovação de um fundo. E o Corinthians estava na dependência de que o gestor desse fundo aprovasse o empréstimo ou a liberação do dinheiro. E eu perguntei se estava perto. Ele falou, Nicola, só falta assinatura. Na teoria, esse cara assina amanhã. Falei, bom, então eu vou publicar. Ele falou, não, segura. Deixa o cara assinar primeiro e eu te ligo para contar. Acontece que ele não me ligou mais e não saiu mais notícia nenhuma. Então, estou imaginando que essa promessa de que o gestor do fundo assinaria a liberação da grana para que o Corinthians fizesse o pagamento dos quase 43 milhões de reais ao Tadieres, ela ainda não avançou. Beleza? Boa noite, Nicola. Como é que está a situação do Bakayoko no Corinthians? Cara, eu conversei outro dia com o Marcelo Paz e esqueci de perguntar sobre o Bakayoko. Deixa eu até resgatar 2 respostas do Marcelo Paz. Eu tinha perguntado para ele, até porque algum de vocês vinha insistindo muito em relação à possibilidade de Luiz Felipe, da Lazio, ser contratado. Absolutamente nada sobre esse jogador foi a resposta do Marcelo Paz, tá? Nicola, o Memphis renovou? Não, Bruno, não renovou. O que eu posso contar sobre a proposta que o Corinthians fez ao Memphis? O Timão fez uma oferta de renovação de contrato, tá? Essa proposta já está nas mãos do agente do Memphis e ainda não foi respondida porque o Memphis hoje tem como prioridade a Copa do Mundo. O que dá para contar é que a proposta prevê redução do salário do Memphis, o fim daqueles bônus que ajudaram a fazer com que a dívida do Corinthians para com o holandês fosse de 43 milhões de reais. E o principal, o Corinthians é capaz de sustentar o acordo oferecido ao Memphis sem ajuda de parceiros. Se pintarem parceiros, melhor. Se não pintarem, o Corinthians não vai se ver em dificuldades. Perguntei para essa minha fonte que passava os detalhes, e aí, qual o seu sentimento? A resposta a minha impressão é de... A resposta da pessoa, né? Vou ler, acho que é melhor. Quer ver, ó? Eu falei assim, qual é a sensação no Corinthians? Dá para dizer que há otimismo? A sensação é de que deve haver um acordo, tá? Então, essa pessoa do departamento de futebol corintiano está animada, está otimista de que Memphis Depay vai aceitar a permanência. Tá chegando a resposta aqui? Legal, a gente vai terminar com informação super importante. Com 2, porque pintou mais uma novidade. Vamos lá. Quem fica com a gente até o fim sempre se consagra. Vocês tinham perguntado durante a live se Bakayoko interessa ao Corinthians. Essa história pintou recentemente. Pô, Bakayoko foi oferecido, nome que agrada. A pergunta que eu fiz para um dirigente do Corinthians, passando para saber se o Bakayoko esteve nos planos do Corinthians. Não esteve. Então, Bakayoko descartado, tá? Mesmo livre no mercado, não joga desde 2024. Seria meio que uma maluquice. Fala da proposta do Corinthians, valeria a pena a venda? O Matheus está tocando num ponto super importante. A Safiel, grupo de torcedores do Corinthians, criado já há algum tempo e que tenta transformar o clube numa sociedade anônima do futebol, está disposto a bancar, ou está disposto a aportar 3 bilhões de reais para que o Corinthians se transforme numa SAF, tá? É uma SAF completamente diferente de todas que a gente já assistiu ou acompanhou no futebol brasileiro. As SAFs naturais, normais, elas têm um dono. E esse dono passa a responder
pela administração do clube. A ideia no Corinthians SAF era contar com aportes de torcedores a partir de R$ 250 por CPF, garantindo uma democratização entre os donos da SAF. Não haveria um dono, e sim alguns milhares de donos, né? E a partir dessa obtenção de 3 bilhões de reais, Corinthians, por exemplo, poderia ter algum conforto para pagar os 2 bilhões e 800 milhões de dívida, além de ter muito mais tranquilidade com o fluxo de caixa. Vale a lembrança de que, por conta das dívidas bancárias em especial, apenas com os juros da dívida, o Corinthians gasta R$ 1.200.000 por dia. Então, imagine que o Corinthians, além de todas as obrigações que já tem, com o salário, com o elenco, com impostos e tudo mais, ele tem que bancar, por conta dos juros da dívida que tem, essa dívida de 2,8 bi, R$ 1.200.000 por dia. Qual é o pessoal que vai comprar as ações? É o mesmo que contribui para a vaquinha flopada? Pois é, José Borim. Essa é uma das incertezas em relação à Safiel. Só para contextualizar, para quem está chegando agora, estava contando para vocês que a Safiel se propôs a aportar 3 bilhões de reais pela SAF do Corinthians. A proposta já foi apresentada ao presidente Osmar Stabile, proposta de 10 páginas, cada corintiano que quisesse aderir poderia aportar a partir de R$ 250 por CPF. A ideia era ter algumas centenas ou milhares de torcedores corintianos fazendo parte desse movimento, que é absolutamente inovador. Confesso que se eu perceber que o Corinthians pode levar essa história adiante, vou fazer questão de colocar para falar com a gente algum dos idealizadores da Safiel, até para explicar com um pouquinho mais de detalhes. É que até agora, desde que se criou a Safiel, eu percebi nenhuma vontade dentro do Corinthians de que esse projeto avançasse, né? E a percepção é de que isso continua, mas vamos ver se agora com uma proposta oficial, com um aporte de 3 bilhões de reais, ou a promessa de um aporte de 3 bilhões, a coisa pode mudar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.